E aí, pessoal, tudo massa, tudo certo? Como eu prometi a vocês, agora toda semana nós iremos fazer a resolução do nosso simulado semanal. Começamos semana passada, hoje a gente dá prosseguimento. E, pessoal, uma novidade já para vocês, tá? Eu tinha dito para vocês na semana passada que vocês iriam fazer o simulado no domingo e o comentário só iria sair na sexta-feira. Mas eu percebi que ia ficar muito longe. Eu sei que vocês ficam ansiosos. Eu já falei para vocês, tudo que eu faço, absolutamente tudo, é pensando sempre em ajudar vocês. Então o que é que vai acontecer? A partir de agora, vocês irão fazer o simulado no domingo e na segunda já vai ter a resolução para vocês. Beleza? Então, hoje vocês terão a resolução do simulado 2, que foi o simulado do domingo passado, mas na segunda-feira a gente já vai ter um novo vídeo de resolução do simuladinho 3, que vocês irão responder no próximo domingo. Isso aí, no domingo de carnaval. Porque a nossa folia é a folia da aprovação. Tá bom, meu povo? Então simbora, vem com o cara! Então simbora, meu povo. Resolução do nosso simulado semanal 2. A primeira questão fala sobre as características do mercantilismo. Pessoal, lembrem que o mercantilismo foi uma política econômica adotada pelos reis absolutistas europeus. Lembrem que quando a gente fala de mercantilismo, nós estamos falando de intervencionismo, e o rei ele vai intervir na economia para ajudar a burguesia. Como? Através do protecionismo alfandegário, através do metalismo e através do pacto colonial. Então, simbora, são características da política econômica mercantilista: metalismo perfeito, monopólio ou pacto colonial perfeito, protecionismo alfandegário perfeito, livre comércio falso. Ao contrário, o comércio ele era monopolizado. Então, resposta letra C. Segunda questão. Pessoal, a segunda questão, mais uma vez eu digo, é importante que vocês deem um pausazinho, é importante que vocês leiam o texto, beleza? Uma dica, coloquem na resolução HD do YouTube de vocês, ok? Para que o texto fique nítido. Então, essa questão está falando sobre o Edito de Nantes. Pessoal, lembram quando eu falei de Luís XIV? E eu disse para vocês que Luís XIV, ele assinou uma lei, ele assinou um edito chamado de Edito de Fontainebleau, e que o Edito de Fontainebleau revogou o Edito de Nantes. Pois bem, o que é que dizia o Edito de Fontainebleau de Luís XIV? Lembram? Ele proibia o culto protestante. Então, se o Edito de Fontainebleau proibia o culto protestante e o Edito de Fontainebleau revogou o Edito de Nantes, que foi assinado pelo rei Henrique IV, o primeiro rei Bourbon da França. Se o Edito de Fontainebleau revoga o Edito de Nantes, obviamente, ele permitia a liberdade de culto aos protestantes. Resposta letra A. A terceira questão. Pessoal, mais uma vez uma questão falando sobre Luís XIV. Eu já disse para vocês, tenham cuidado com esse cara. Luís XIV foi o rei mais arrogante, mais prepotente, mais vaidoso de toda a Idade Moderna. Lembrem que Luís XIV ele era tão prepotente que certa vez ele disse que o Estado era ele, que ele não precisava de ninguém para governar. Então vamos embora. O primeiro item diz: Luís XIV
o governo de Luís XIV durou mais de 50 anos, fundado no absolutismo monárquico. Durante o governo de Luís XIV, o rei controlava a política e os assuntos do Estado, controlava a economia, controlava a sociedade e até mesmo o modo da nobreza se vestir. Luís XIV incentivava as artes, pois as considerava também assuntos do Estado. Perfeito, né, pessoal? O Estado sou eu mando em tudo eu controlo. Item 2. O poder absoluto e a centralização administrativa eram objetivos de Luís XIV. Até aí, perfeito, né? Ele fez o Estado francês se tornar ateu e laico. Aí é um absurdo, né, pessoal? Lembrem que Luís XIV, eu acabei de falar isso para vocês, inclusive, ele assinou o Edito de Fontainebleau. Por ser um fanático católico, Luís XIV ele proibiu o culto protestante. Portanto, a França de Luís XIV não era ateia e não era laica. Ok? Item 3. Luís XIV seguia a tradição da dinastia capetiniana, adepta à ideia de que o rei faz alguma coisa. Após a coroação de Luís XIV, ele anunciou que comandaria o Estado por si mesmo e que solicitaria a opinião de seus ministros apenas quando julgasse necessário. Perfeito, né? Se eu precisar, eu pergunto alguma coisa. Se eu não precisar, não se meta, não interfira no meu governo. O Estado sou eu. Item 4. Luís XIV fez uma reorganização administrativa, econômica, política e militar e se dedicou às coisas como a fortificação das regiões fronteiriças. Fortaleceu a marinha de guerra, criou academias e elaborou o primeiro mapa da França. A construção do Palácio de Versalhes, que foi a grande marca do governo dele, né, pessoal? Se tornou uma vitrine cultural, científica e política da França. E a construção do Palácio de Versalhes foi por ele acompanhada de perto. Perfeito, portanto, a resposta letra C. Próxima questão. Pessoal, a questão fala sobre os estados absolutistas e suas práticas econômicas. Pessoal, falou de economia dentro de um país absolutista, a gente está falando de mercantilismo, beleza? Então, falou de prática econômica dentro de um país absolutista, isso é mercantilismo. Então, as práticas mercantilistas, letra A, foram liberais, falso, foram intervencionistas, foram fisiocratas, falso. Lá na frente, quando eu falar de iluminismo, eu vou dizer para vocês que a escola econômica fisiocrata, ela era liberal, eu laissez-faire, laissez-passer, ou seja, o Estado não deve intervir na economia. As práticas eram nomeadas corporativistas e buscavam evitar o conflito e beneficiar os interesses gerais, com acordos envolvendo Estado, comerciantes e artesãos. Pessoal, corporativismo não é uma característica mercantilista, tá bom? O corporativismo não foi nenhuma forma de intervenção adotada pelo Estado. Letra D. Classificadas como mercantilismo, essas práticas privilegiaram o protecionismo econômico e buscaram a balança comercial favorável. Perfeito, são características do mercantilismo. Beleza? Quinta questão. A questão que fala sobre Luís XIV. Pessoal, a forma de governo característica do governo de Luís XIV foi uma monarquia absolutista, resposta letra D. Portanto, questão tranquila. Sexta questão. Pessoal, a sexta questão, ela fala sobre os atos de navegação. E quando a gente lê o texto, a gente percebe que Oliver Cromwell,
que foi o presidente da Inglaterra que assinou os atos de navegação, Oliver Cromwell ele vai intervir na economia inglesa. Só é ler o texto e você vai perceber isso, que o Estado, que o governo inglês vai intervir na economia. Portanto, essa prática, essa determinação, essa intervenção na economia pode ser considerada mercantilista. Sétima questão. Primeiro parênteses. Formação. Para ficar mais fácil de vocês entenderem, né, pessoal? O texto fala de mercantilismo, portanto, Idade Moderna. O texto está falando que na Idade Moderna a gripe causou epidemias nos indígenas americanos, né, com a expansão marítima, beleza? Então, os referidos processos se desenvolveram num contexto, que contexto? Mercantilismo, gripe entre os indígenas, que contexto é esse? Idade Moderna. Falou em Idade Moderna, falou em absolutismo, falou em mercantilismo, falou em expansão marítima, falou em renascimento, falou em reforma, beleza? Idade Moderna. Então, os referidos processos se desenvolveram num contexto histórico marcado, primeiro parênteses, pela formação e consolidação dos estados modernos absolutistas. Perfeito. Pela expansão comercial e colonial europeia na África, Ásia e América. Perfeito. Rapidez da implantação de colônias ibéricas na África e na Ásia. Diante da fraca resistência dos povos nativos. Pessoal, fraca resistência nunca. Os povos nativos, sejam eles africanos, asiáticos, inclusive os americanos, os nossos índios, os nossos nativos, eles resistiram e muito contra a colonização europeia. Então, diante da fraca resistência, falso. Último parênteses, exploração predatória das áreas coloniais, visando atender os interesses mercantilistas europeus, perfeito, né? Lembrando, mercantilismo é comércio. Então, a exploração da colônia visava atender os interesses da burguesia europeia. Então, resposta letra é de Everaldinho. Oitava questão. Pessoal, o texto está dizendo que o mercador, ele minera, ele fabrica, ele tem tudo sobre o seu controle. A produção, ela era uma produção doméstica. Pessoal, vamos lembrar? Vejam, na Idade Moderna, quem é que vende? A burguesia. Mas lembrem, a burguesia ela vende, mas a burguesia também produz. A burguesia fabrica os produtos artesanalmente, é o trabalho doméstico, é a esposa, é os filhos. Enfim, a família produz e o comerciante vende. Beleza? Então o texto está falando disso. Então o tipo de mercador a que o texto se refere é característico de formas capitalistas de produção. Pessoal, lembrando que o mercantilismo ele é chamado também de capitalismo comercial. Beleza? Então, o capitalismo surge com o mercantilismo. Então, formas capitalistas de produção e circulação de mercadorias que foram anteriores à Revolução Industrial. Perfeito. Até porque quando ocorre a Revolução Industrial, a família não produz mais nada. Quem produz é a máquina. Então, esse tipo de produção, esse tipo de comércio, esse tipo de mercador, ele existiu antes da Revolução Industrial, portanto, resposta letra B de boi. Nona questão.
Sobre o capitalismo comercial, pessoal, o capitalismo comercial é a mesma coisa de mercantilismo, beleza? Mesma coisa. Então, sobre o capitalismo comercial, tendência econômica adotada pelos países absolutistas na Idade Moderna, pode-se afirmar, pessoal, o mercantilismo ele vai fazer com que a burguesia acumule capital. Os comerciantes, eles vão enriquecer. No século XVIII, esses comerciantes que enriqueceram, esse acúmulo de capital, vai fazer com que eles comprem máquinas. É o início da Revolução Industrial. Então, se o comerciante compra máquina, lembrem, antes a burguesia fabricava e ela vendia a mercadoria. Com a Revolução Industrial, a burguesia passa a ser a dona do meio de produção, a dona da fábrica, e quem passa a produzir a mercadoria são as máquinas. E essas máquinas são operadas, elas são manuseadas pela classe proletária. Ou seja, com o passar do tempo, vai existir uma separação entre capital, quem tem o capital é o dono da fábrica, e o trabalho. Quem tem o trabalho é o proletário. Ou seja, com o passar do tempo, a burguesia se torna a dona da fábrica e a burguesia vai explorar a mão de obra do proletariado. Então, resposta letra Héria Veraldinho. Última questão. Pessoal, a questão fala sobre a colonização do território brasileiro por Portugal. Traduzindo, a questão fala sobre a expansão marítima europeia. A expansão marítima europeia favoreceu, letra A integração da América a uma economia internacionalizada, que tinha a Europa como centro. Perfeito, né, pessoal? A expansão marítima fez com que a América, fez com que a África, fez com que a Ásia fossem exploradas pela Europa. Então, a economia se tornou internacional, tendo a Europa como centro. Portanto, resposta letra A de Everaldinho. Beleza? E, meus amigos, com isso a gente resolveu o nosso segundo simuladinho do ano. Espero que tenham curtido. Mais uma vez eu peço, a ideia é sempre ajudar. Se essa resolução te foi útil, dá teu like, se inscreve no nosso canal, compartilha com os amigos, para que a gente possa juntos fazer com que essa educação, fazer com que a educação no nosso país se torne mais acessível e com mais qualidade para o nosso povo. Tá bom? Um beijo para todo mundo e vem com o cara.